há alguns dias foi lançado o terceiro filme da saga Knives Out. A gente viu o primeiro filme dessa saga. Ele foi lançado fora da Netflix, né? Porque não era um produto que já era da Netflix. E aí foi um sucesso, né? Teve um cast de atores ali de qualidade bem boa, né? Teve Ana de Armas, Chris Evans, o Daniel Craig, né? Que fez o detetive lá, Benoit Blanc, né? Que é um personagem que tá nos 3 filmes, né? São 3 filmes. E foi uma surpresa muito boa, né? Porque a história do filme é muito boa. Tem outros atores também bem conhecidos, né? Mas eu acho que os 3 conhecidos, os 3 mais conhecidos são esses: Daniel Craig, Ana de Armas e Chris Evans. E a história realmente... Você termina o filme assistindo... A história termina de uma forma que você não espera. E aí a Netflix viu que foi um grande sucesso, né? E comprou os direitos para fazer o segundo filme, né? Que foi dirigido pelo mesmo diretor do primeiro, que também dirigiu o terceiro filme, né? Que foi lançado há uns dias atrás agora. Só que o segundo não foi... Foi bem abaixo do primeiro. Né, a história nem fazia muito sentido, para falar a verdade, né? Não sei, parecia meio forçado, parecia... Não era crível, não dava para acreditar direito na história, sabe? Mas tem lá o segundo filme na Netflix, de novo, com o Daniel Craig, né? Que nem eu falei, ele tá nos 3 filmes. Tem atores bem conhecidos também, né? Como Edward Norton, Dave Bautista, né? Bom, esses são também os nomes mais conhecidos, assim, do filme. Pelo menos pra mim, né? Pode ter um outro ator, uma outra atriz ali que são bem conhecidos, mas pra mim os mais conhecidos são esses. Além do Daniel Craig, que nem eu já falei. Saiu o terceiro filme, né? Que se chama Wake Up Dead Man, em inglês. Em português se chama Vivo ou Morto. E nesse terceiro filme o roteiro também foi muito bom, tão bom quanto o primeiro filme, né? Realmente o segundo filme foi o que ficou mais abaixo ali dos 3, né? É o pior ali. O primeiro e o terceiro, eles disputam acirradamente qual que é o melhor ali, né? Eu confesso que eu teria que assistir de novo o primeiro filme pra saber qual que eu gosto mais. Mas na época do primeiro filme, eu lembro que eu gostei demais. E eu acho que eu cheguei a assistir no cinema esse filme, se eu não me engano. O terceiro, também muito bom. Esses 2 filmes... A história, pelo menos a minha impressão foi assim, cara, eu acho que eu sei o que aconteceu aqui. Quer dizer, antes, se de repente você não conhece esses filmes, né, você não assistiu nenhum desses filmes, como é que eles são, né? Eles tem um assassinato ali, né? E vai esse detetive, o Benoit Blanc, interpretado pelo Daniel Craig, ele vai até esse lugar onde teve o assassinato, ele tenta desvendar ali o que aconteceu, né? Porque são casos curiosos que você dificilmente vai conseguir adivinhar o que aconteceu, né? E então é isso, é como se fosse um jogo de detetive, mas num filme, entendeu? E aí, nesse terceiro filme, né? Não vou dar nenhum spoiler aqui, tá? Só lá pro final, mas aqui no meio do vídeo não. Então, fique tranquilo, eu não vou falar nenhum spoiler. Mas, o que aconteceu é que eu tava achando que eu sabia mais ou menos o que tinha acontecido ali, né? Eu tinha uma ideia, mais ou menos, o que tava acontecendo, qual que seria a solução ali pro mistério, né? Pro caso. Mas, cara, é surpreendente, porque não foi exatamente como eu pensei, né? Uma coisinha ou outra, eu até acertei ali no que eu imaginei que poderia ter acontecido, né? Não tudo, mas uma coisinha ou outra. Mas mesmo assim, o roteiro me surpreendeu demais, sabe? Acontece assim, uma coisa atrás da outra, sabe? É como se fosse um plot twist atrás do outro, entendeu? Toda hora muda, sabe? E realmente é muito bom. Vale a pena, com certeza, assistir. E aí o que eu queria falar também é do diretor dos 3 filmes, né? Porque os 3 filmes
foi o mesmo diretor que dirigiu, né? Que foi o tal do Ryan Johnson. Ó, deixa eu colocar aqui. Esse senhor aqui, né? Ele tem outros trabalhos também. E aí bom, me dei o trabalho de colocar aqui no Gemini, que é a IA que eu uso, para me dizer certinho os trabalhos que ele já dirigiu, né? Porque, pra mim, eu acho que isso é o mais relevante, né? Para trazer aqui pro vídeo. Então, bom, tem alguns filmes aqui. A Ponta de um Crime, eu confesso que eu não conheço esse filme. Vigaristas também não conheço. Aí tem esse Looper, Assassinos do Futuro. Eu já vi esse filme. Na época, eu lembro que eu gostei, né? Tem o Bruce Willis, enfim. Eu acho que é algo meio futurista, se eu não me engano. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. Então, bom filme. Star Wars, Os Últimos Jedi. Aí, realmente, esse Star Wars aqui, a opinião popular não foi muito boa, né? Parece que o pessoal aí não gostou tanto, assim. Mas ele dirigiu um Star Wars, né? Aí sim, o Entre Facas e Segredos, que é o primeiro Knives Out, né? De 2019. O segundo, chama Glass Onion. E o terceiro, Wake Up Dead Man. Esses dois últimos aqui já da Netflix, né? Depois da Netflix ter comprado os direitos. E é isso. Eu vi aqui também que ele dirigiu alguns episódios de Breaking Bad, incluindo o Ozymandias, né? Que é o melhor episódio de Breaking Bad. E alguns também dizem que é o melhor episódio de todas as séries que existem no mundo. É o que dizem, né? De tão bom que é esse episódio. Realmente, é um episódio muito, muito marcante, né? Você fica boquiaberto, né? Quando você assiste ele. Aí tem uns outros trabalhos aqui também em séries. Numa série chamada Poker Face, que eu não conheço. E em alguns videoclipes também. Mas Ryan Johnson que dirigiu os 3 filmes, né? Do Knives Out, que é o assunto aqui do vídeo. E o mais novo filme é Wake Up, Dead Man. Ou em português, Vivo ou Morto. E, bom, eu queria falar um pouco de spoilers aqui no vídeo também, né? Então, se de repente você não assistiu o filme e não quer tomar nenhum spoiler, então a partir de agora você não assista, porque eu vou falar de spoilers, tá? Então, esteja avisado. E é o seguinte, bom, sobre a morte lá do padre, né? Que eu até esqueci o nome do personagem, quem fez foi Josh Brolin, né? Bom, na verdade, o que eu achei é que ele nem tinha morrido, pra falar a verdade, né? Até eu ver lá o cara saindo lá sei lá, da tumba, sei lá como é que chama, né? Eu vi ele saindo, aí eu pensei, não, realmente é o padre lá, tá levantando, tá saindo, atacou o cara lá, sabe? Eu realmente pensei que o cara não tinha morrido. Porque tem um filme do Sherlock Holmes, eu acho que é do Sherlock Holmes, com o Robert Downey Jr., que o vilão lá, ele toma um negocinho, né, que não deixa ele morto totalmente. Eu tenho quase certeza que é desse filme, posso estar errado, mas eu tenho quase certeza. Ele toma um negócio que deixa ele quase morto, né, assim, por um pouquinho ele não morre. Ele tá no limiar entre tá vivo e tá morto, entendeu? Se um médico for lá, for conferir ele, o médico vai achar que ele tá morto, mas o batimento cardíaco dele tá no mínimo, assim, sabe? Tá no mínimo pra deixar ele vivo. Então eu pensei, o padre lá tomou alguma coisa pra ele não morrer, entendeu? Pra ele ficar no limite. E é isso, sabe? Não sabia bem qual que era o plano do padre, né? Tipo, por que ele tava fazendo isso? Enfim. E aí, outra coisa que eu pensei também foi o seguinte. Cara, eu acho que realmente não foi o padre jovem, né? O Judge. Não foi, realmente não foi ele que matou o padre, né? Tipo, eu acho que ele é inocente, né? Realmente achei. Aí eu pensei assim, pô,
o padre velho, né, que morreu, ele só começou a sangrar depois que o médico encostou nele, entendeu? Antes ele não tava sangrando. Aí eu comecei a desconfiar que, na verdade, quem tinha matado o médico era ele, entendeu? Que aquele negócio que tava nas costas dele na roupa era algum dispositivo que tinha alguma lâmina escondida, sabe? E aí, quando o médico colocou a mão naquilo, ele acionou a lâmina, aí a lâmina entrou no padre, aí matou ele, né? Quer dizer, matou, né? Matou entre aspas. Eu achei que nesse negócio que o padre tinha tomado, ele mesmo tinha tomado por livre e espontânea vontade. E aí, como ele tomou esse negócio, ele não sentiu a faca, entendeu? E assim, beleza. Por mais que tenha entrado uma faca nele, eu ainda achei que ele poderia ter sobrevivido, entendeu? Então, essas duas coisas, né? E aí depois tem uma cena lá que a gente vê que eu acho que é o... Não, é o detetive lá. Ele vê na mala do médico lá que tem algum remédio lá, um frasco de uma medicação lá. Aí eu pensei, pronto, o médico e o padre estão agindo juntos, né? Quem deu esse remédio foi o médico pro padre, né? Pra ele tomar e ele parecer muito que tá morto. E é isso o plano deles, né? Enfim, no final a gente descobre que realmente quem matou o padre foi o médico mesmo, né? Ele pegou outra faca que tava com ele e matou ele. Realmente não tinha negócio de remédio e tudo mais, né? Mas o que me surpreendeu mais ainda foi como foi aparecendo muita informação de uma vez e muita informação que mudava tudo, sabe? Tipo assim, não, agora tal pessoa quer matar tal pessoa, agora é outra que quer matar, agora é outra, entendeu? Assim, vai mudando toda hora, entendeu? E aí o que aconteceu realmente de fato foi que o padre descobriu aonde que tava o diamante lá que valia a grana que teoricamente é dele, né? Descobriu que tava lá no caixão do vô dele, do pai dele. Enfim, descobriu que tava lá, né? E aí ele queria abrir lá o lugar onde o pai dele tava enterrado, entre aspas, né? Porque enterrado não tava. Tava guardado. Aí queria entrar lá, pegar o diamante e ir embora, né? Aí acabou que não deu certo. Aí o que fizeram? Mataram o padre pra ele ser enterrado. Só que aí trocaram os corpos, né? Colocaram o zelador lá dentro do caixão, porque eles se pareciam, né? O corpo parecia, tinha um cabelo grande, tinha um barba. Então, assim, trocaram o corpo, né? Aí quem foi para dentro do negócio lá, onde iria ficar enterrado, entre aspas, não foi o padre, foi o zelador. E aí, lá pelas tantas, ele acordou, né? Pegou lá dentro do caixão do vô do padre o diamante, ele achou, e aí foi dada uma informação pra gente lá no meio do filme, no começo do filme, que aquele lugar lá onde ficavam os caixões só podia ser aberto por fora com uma máquina super específica, ou então ser aberto por dentro com algum toque especial lá, não sei, fazia alguma pressão específica em algum lugar, e a porta caía pra frente, né? Então foi isso que ele fez. Ele achou o diamante lá, a pedra preciosa lá, derrubou o negócio e saiu. E aí, enquanto isso, a câmera de segurança tava filmando. Como eles têm o corpo parecido, na filmagem de câmera parecia que realmente era o padre que tava saindo, né? Então, assim, foi o plano perfeito. Até aí, né? Porque o padre morreu, de fato morreu. Eles estavam enterrando alguém que parecia ser muito padre, e aí de repente ele levanta do caixão e sai andando, ou seja, é um milagre, né? Mas a gente viu que nos bastidores, na verdade, quem tava ali era o zelador, e aí eles iam pegar o corpo do padre, iam derreter lá num ácido, sei lá das quantas, né? Pra realmente sumir com o corpo do padre e realmente ser um milagre. Mas aí, o que aconteceu? Apareceu o padre jovem lá, o padre Jude lá,
para investigar o que estava acontecendo. O zelador, que estava disfarçado de padre, deu uma porrada nele, deixou ele desacordado. Aí o médico também já começou a ter um olhar diferente, né? Começou a querer se aproveitar da situação. Aí matou o zelador, que até então tava junto com eles. Então você já começa a perceber como é que vai dando uma reviravolta atrás da outra, né? Aí beleza, o médico que tava junto com o zelador na hora que ele saiu do caixão lá e a câmera filmou, né? O médico matou o zelador, né? Eu esqueci de falar. E aí o médico foi pra casa dele. Aí chegou a mulher lá da igreja, que era meio que mulher do zelador. Ela, não sei porquê, do nada, fingiu que tinha ido até o lugar lá onde o padre estava morto. Não sei por que ela quis fingir que foi lá. Aí o médico pensou, putz, se ela foi lá, então ela viu que eu matei o zelador. Ou seja, mais outra reviravolta. Porque ele mesmo se entregou pra mulher lá da igreja, né? Aí ela descobriu que ele tinha matado o zelador, que era marido dela, né? Não sei se era marido mesmo, ou era tipo marido entre aspas, né? Enfim. Mas aí o médico pensou, não, peraí, vou ser mais esperto então. Vou colocar um negocinho no chá dela pra ela morrer, né? Porque agora ela é o meu único obstáculo pra eu ficar com essa joia aqui e ter muita grana. Mas aí, não, aí de novo uma outra reviravolta, porque a mulher foi mais esperta ainda, ela trocou o chá, né? Porque ela também, não sei como, adivinhou que ele ia colocar veneno no chá dela. Aí quem tomou o chá envenenado foi ela. Enfim, aí depois que ele morreu, ela fez parecer todo o negócio ali como se o padre, que já tava morto, tivesse matado o médico, entendeu? Enfim, é uma reviravolta atrás da outra, né? Uma mudança de rumo da história atrás da outra, que realmente não... É muito difícil você adivinhar como que vai terminar a história, né? E, na verdade, isso só é possível se você saber escolher muito bem o que você vai mostrar pro seu público, o que você vai contar pro seu público, entendeu? Então, assim, você sabendo omitir corretamente as informações necessárias, você vai conseguir surpreender muito bem o seu público, né? Você vai fazer com que seu público não adivinhe a história. E é por isso que esses filmes funcionam tão bem, né? O segundo, ele é bem mais fraco, que nem eu falei, mas o primeiro e o terceiro, sim. Eu acho que o diretor, tanto no roteiro quanto no filme, na direção do filme, ele sabe esconder muito bem informações importantes que vão mudar o rumo da história. E é por isso que esses filmes vão tão bem. Se de repente o diretor fizesse uma escolha diferente ali do que ele ia mostrar pro público, talvez o impacto não seria tão forte, entendeu? Mas isso é uma coisa que o diretor ele faz muito bem nesses filmes e vale muito a pena você assistir. Porque realmente você não espera, né? A história ali que vai acontecer. É muito difícil você adivinhar. Porque, que nem eu falei, o diretor ele sabe muito bem o que mostrar pro público ou não, né? Ele sabe muito bem o que esconder do público ou não. Enfim, Knives Out, Vivo ou Morto, né? Na Netflix aí, já tá disponível. Muito bom, recomendo que você assista. Se você já tiver assistido, comenta, coloca aqui nos comentários o que você achou do filme, se você gostou, se você achou tão bom quanto o primeiro ou não, e o segundo, se você gostou ou não. Enfim, é isso. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Até mais.